trabalhando, a gente vai voltando aí um pouquinho. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Depois a gente disponibiliza ela para vocês aí no YouTube, tá? Mando para vocês o link. Ok? Quem que pediu para eu poder aceitar ele aí? Foi quem? O Bruno. Acho que é o Bruno. O Bruno. Ele não voltou ainda não, né? Bom, este capítulo ele vai ser bem breve. Ele fala da questão das organizações, tá? Principalmente as organizações modernas. Tão logo a gente termine de falar sobre ele, nós vamos já falar sobre a questão da ética e principalmente a ética profissional do profissional contábil. Tá? Então, nós vamos trabalhar esses dois pontos aí com vocês nessa etapa. Então, no primeiro momento, a gente entender um pouquinho dessas organizações modernas. Então, quando eu falo das organizações modernas, primeira coisa, o Giddens sempre ele gosta de fazer essas comparações, né? Lembra que quando nós começamos as aulas, ele falava da comparação do café, né? Tomar uma xícara de café para poder explicar o capítulo dele, tá? Nesse agora, ele fala de como aconteciam as organizações, como elas são estruturadas, tá? Como elas existem, e ele faz uma comparação dos tempos antigos com os tempos atuais. Tá? Então, é importante guardar isso para você entender como é que vai acontecendo todo o processo a partir de agora. Tá? Então, o primeiro comparativo que ele faz é que há 30, 40 anos atrás, como era mais fácil levar uma pessoa para fazer um parto, né? Então, ele lembra assim que as mulheres em trabalho de parto, em alguns lugares, elas tinham uma facilidade muito grande, né? Porque você chamava a parteira ia em casa, né? Fazia o parto e ali estava resolvido. Depois era só alguém da família pegar alguns dados, as informações necessárias, às vezes nem não precisava levar a criança, aí eu levava esses dados lá no cartório e fazia o registro. E aí o Giddens faz essa comparação. E hoje? Como ficaria essa situação hoje? Então, percebe-se, por exemplo, que desde o momento da gravidez, né, até todo o processo de registro, né, quanta burocracia é necessária para que termine essa relação do nascimento de um filho. Tá? Então, ele faz essa comparação. Por que ele vai comparar isso e qual que é o objetivo de entender isso? Tá? Por que ele vai fazer essa relação? Ele questiona o seguinte, a burocracia é necessária. Tá? Nós temos uma necessidade do processo burocrático. Então, esse é o ponto-chave que o Giddens vai tratar nesse capítulo aí, com relação às organizações modernas. Não tem jeito de vivenciar um crescimento da empresa, das relações, sem vivenciar o processo burocrático. Conseguiram anotar esse ponto aí? Podem perguntar e comentar quando quiserem, tá bom? Não se acanhem, porque agora nós já somos conhecidos. Ô, Reginaldo, você pode repetir para mim a última parte que você falou que meu microfone falhou, eu não entendi. Que ele fala que à medida que as organizações crescem, né, o mundo se desenvolve, não tem como ficar mais sem a burocracia. Ok, tá então? Certinho, obrigada.
Bom, então, aí no chat de vocês, né, aparece a palavra real. Virei? Sim. Sim. O que seria esse biro, né? Aí a leitura dessa palavra aí é biro, palavra francesa, significa controle a partir do escritório. Biro é mesa, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra aí. Biro é mesa. É mesa de escritório. E é dessa palavra que vai surgir a palavra, então, burocracia. Aí que está a palavra burocracia. Ou seja, tudo que é organizado e estruturado a partir de um escritório. Legal, abre um parênteses aí, né? Então a gente fica imaginando assim: se hoje na nossa sociedade, tá, com tanta burocracia, as pessoas ainda conseguem roubar, conseguem se corromper, imagina se não tivesse. Tá? Vamos fazer um comentário, um breve comentário para a gente entender isso, né? Pensem, por exemplo, que foi criada uma lei de responsabilidade fiscal, onde todos os governantes precisam apresentar uma prestação de contas daquilo que gastaram. Só que essa lei, ela tem uma linha lá, ela tem um adendo lá, pequenininho, que vai falar o seguinte: em casos emergenciais, tá, o governante não tem a necessidade de cumprir, tá, essa burocracia, essa prestação de contas. Ele precisa informar, né, qual foi o dinheiro que ele recebeu, o que ele comprou. Mas ele não tem que dar tanta satisfação como acontece, por exemplo, nos outros casos. Então, por exemplo, você vai comprar merenda escolar, você tem que fazer um chamamento público, aí desse chamamento público tem aqueles prazos, né? Tem que lançar o edital, 60 dias, tem que fazer todo o processo, apresentar, as pessoas têm que entregar a relação dos produtos com o preço em envelope lacrado, com toda a documentação, aí depois vai abrir esses envelopes num dia certo, um dia X, aí nesse dia acontece o chamado pregão, né? Então vai ser um leilão com valor abaixo, quem vende por menos, aí o órgão público vai comprar. E isso existe, por exemplo, dentro da própria escola Antônio Martins, tá? Então, quando a diretora vai comprar a merenda para vocês, né, igual foi os anos que vocês estavam lá na escola, né, ou qualquer outra escola estadual, ela tinha que fazer isso, um chamamento, aí recebia essa documentação toda, isso tudo que eu estou falando para poder fazer a compra de uma merenda. Tá? Então, vocês imaginam, por exemplo, com tanta burocracia, ainda tem gente que consegue fazer isso errado, então imagina sem a burocracia. Tá? Porque a burocracia é que vai justamente passar na mão de várias pessoas, que vão aprovar, que vão saber se realmente pode comprar, depois vão fiscalizar a nota fiscal, fiscalizar o produto, né, informar se o produto veio corretamente, tudo isso. Então, daí que a gente vai entendendo o processo burocrático. Tá? Volta de novo a primeira frase. Vocês lembram qual que foi a primeira frase que eu pedi para anotar? Não tem como De hoje? Ficar sem a burocracia? Ficar sem a burocracia. Tá, quem quiser colocar aí de quem é isso, né? Quem fala isso, então é Max Weber. Tá? Nós já estudamos na etapa passada. Max Weber que fala isso.
Então, vamos entender o processo de crescimento dessa burocracia, né? Então, à medida que se cria novas condições, aumenta o negócio, aumenta também o processo burocrático, tá? Vocês vão perceber, vamos raciocinar aqui comigo. Se temos, por exemplo, uma oficina de artesanato. Lembra o conceito de artesão? O artesão é aquele que pega a matéria-prima bruta e transforma em produto acabado, certo? Ele faz todo o processo. Você lembra disso? E aí, à medida que a empresa dele, o trabalho dele vai crescendo, ele divide o serviço, a mão de obra, aí depois ele traz pessoas para trabalhar, traz máquina e tal. E à medida que essa empresa, que esse negócio dele começa a crescer, necessariamente ele precisa também ampliar o processo burocrático. Enquanto trabalhava só ele pegava a matéria-prima, transformava em produto, fazia o produto, vendia e ficava com dinheiro. Ele não tinha burocracia nenhuma. Mas o dia que ele precisa dividir esse trabalho com outra pessoa, ele já tem que ter um início de um processo burocrático, né? Por exemplo, ele vai precisar, por exemplo, fazer uma anotação, né? Anotar o combinado com a pessoa que está trabalhando com ele, né? Nós estamos pensando a grosso modo. Aí você imagina que isso começa a crescer, ele vai precisar, então, agora melhorar certas condições, assinar uma carteira, abrir uma conta e por aí vai. Então, ou seja, o negócio cresce, a burocracia também cresce. Porque você precisa ter uma certa clareza, né, daquilo que você está fazendo. É muito interessante isso para vocês, tá? Porque o principal órgão da burocracia hoje, em termos de organização, é o contador, né? É ele que trabalha todo o processo burocrático. Desde o momento da abertura da empresa, o estatuto, os documentos iniciais, e até depois esse controle, a informação para a Receita, a informação para a Prefeitura, para o Estado, parará. Então, o processo burocrático passa na mão dele, tá certo? Mas se ele tiver só uma empresa lá sozinho lá, já é mais tranquilo, ele tem menos burocracia. Mas se ele não tivesse essa burocracia, o negócio dele ia funcionar direitinho? Raciocine na sequência do Weber. Se não houvesse a burocracia, vocês acham que o negócio dele ia funcionar direitinho? Não. 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 Iriam questionar, iria cobrar dele, né? Por exemplo, o que você fez do dinheiro? Por que não deu o lucro esperado? Não é assim? Não é isso que vocês estão aprendendo o tempo inteiro? Quando você faz um balanço, um balancete, se não tem a documentação, se não tem aquele controle todo, como é que faz? Né? Imagina uma organização do terceiro setor. Tudo bem, lá é sem fins lucrativos, mas talvez o processo burocrático lá seja muito maior. Tá? Muito mais documento, tem que ter muito cuidado, porque ali ninguém está recebendo nada, mas todo mundo está de olho no dinheiro que chegou, na verba, que tem que prestar conta e assim por diante. Tá? Cresceu, tem uma burocracia. Ok? Tá, então? Conseguiram anotar tudo isso e acompanhar? Querem que voltem alguma coisa? Tranquilo. Beleza, Não. então. Pode falar. Não, eu falei que não precisa voltar, por enquanto. Ok, então vamos lá. Aí nós vamos entender, então, para quem está seguindo o texto aí, quem tiver acesso ao texto, depois vocês vão ler isso tudo lá também. Aí ele vai falar, então, que existem alguns pontos que precisam ser observados para que essa burocracia aconteça. Tá? Então, tem algumas coisas importantes. Primeira coisa que ele fala que existe, tá, uma hierarquia dentro da empresa. Existe uma hierarquia. Então, Weber vai ensinar para a gente assim.
Quando você organiza uma instituição, uma organização, nós vamos falar aqui, usar a expressão organização, porque a organização serve tanto para empresa, tanto para uma associação, tanto para um comércio, quanto para uma indústria, tudo é uma organização, tá? Um órgão governamental é uma organização. Então, a primeira coisa que ele fala é que existe uma hierarquia dentro dessa organização, ela é necessária, tá? Você precisa definir quem é a autoridade dentro dessa organização. Quem é quem manda em quem está subordinado a quem. Tá? Já viram, não sei se já teve alguma matéria que falou isso para vocês, os organogramas de empresa. Né, são aqueles quadrinhos que a gente vai colocando lá, que você coloca lá assim, o diretor, o vice-diretor, o conselho fiscal, o conselho administrativo, o departamento de RH, o departamento fiscal, o departamento daquela, e você vai fazendo todo aquele emaranhado de situações. Essa hierarquia que o Weber está falando. Tá? Ele fala que a hora que você começa uma instituição, uma organização, você tem que definir quem é quem. O que cada um vai fazer? Quais são as funções de cada um dentro da organização? É o primeiro passo. Esse ponto que eu estou falando agora, ele é muito importante para vocês, porque ele vai fechar lá na frente com algumas mudanças, tá? O Weber começou a pensar desse jeito. Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Lembra das autoridades da sociologia? Começou com Comte, Durkheim. Que mais? Karl Marx. E, por fim, o Max Weber. Uma outra chamada de atenção é que o Karl Marx, ele pensa uma sociedade socialista, comunista. E o Weber pensa uma sociedade capitalista. Então, para a gente entender o processo capitalista, burocrático, as novas organizações, partimos de Weber. Podemos ir para o segundo passo? Ele fala que uma organização ela precisa ter regras escritas. Regras escritas. Não sei vocês, nas contratações de vocês, né, quem está trabalhando aí, ou se trabalha dentro de uma empresa que fazem isso, mas geralmente quando você começa dentro de uma empresa, alguém ou a própria diretoria te passa uma relação do que você tem que fazer dentro daquela função. Tá? Seria esse o momento, então, o segundo passo da burocratização das organizações, você ter uma lista de regras escritas. Aí você vai informar, né, o que você pode fazer, até onde que você pode ir, quem é que está, quem que é seu sucessor, quem que é o seu subordinado, quem manda, quem desmanda. Alguém aí trabalha desse jeito? Recebeu as regras aí, sim? Você lá, por exemplo, não tem elas escritas não, Jean, mas eu acredito que dentro do escritório de contabilidade você sabe exatamente quando o documento chega para qual departamento que ele vai. Nesse caso, sim. Isso, porque houve ali uma regra escrita. Foi determinado. Então, por exemplo, você não vai receber uma carteira de trabalho no departamento fiscal. Você sabe que ela tem que ser encaminhada para o RH.
Tá vendo? Então, assim, essas definições, elas estão definidas, elas estão marcadas. Elas podem não ser escritas às vezes, mas é porque já acostumaram tanto. Lógico que todo mundo vai ficar consultando o livrinho de regras, né? Mas há uma tendência muito grande dentro das organizações de fazer isso, né? De mostrar, trabalhar dessa forma. Tá? Terceiro item. O terceiro item, então, é que os funcionários trabalham em tempo integral e são assalariados. Ó, vamos entender um pouquinho dessa questão dessa burocracia, né? Por que seria esse momento aí? O funcionário trabalha em tempo integral e são assalariados. É a determinação, por exemplo, de horário de trabalho. E você recebe exatamente por aquilo que você fez no contrato. Tanto é que tem uma regra interessante aí. Quando você trabalhar mais do seu horário, o que acontece? Recebe hora Recebe hora extra, extra. geralmente? Isso, recebe hora extra. Tá vendo? Já está determinado. Você vai trabalhar de 7 a 5. O seu horário, isso que é o trabalho integral. Integral quer dizer, você pode sair mais cedo? Desde que seja combinado. Você pode chegar atrasado? Não, desde que seja combinado. É horário integral. Você recebe para trabalhar aquele horário. Você saiu mais cedo sem falar nada, vão descontar. Chegou atrasado sem falar nada, vão descontar. Tá vendo? Então, você é assalariado de acordo com o horário que você trabalha. Vamos fazer outra lembrança interessante? O Weber está logo depois da Revolução Industrial, não foi isso? E à medida que ele vai desenvolvendo o processo, ele vai pensando naquilo que é regra para trás. Não tinha aqui uma lei do sindicato, mas tinha algo a ser pensado. Dava para o funcionário trabalhar de sol a sol? Não. Porque numa época do ano ele ia trabalhar de mais, na outra época do ano ele ia trabalhar de menos. Porque ele trabalhava de sol a sol. O sol nascia e começava a trabalhar. O sol se punha e começava a trabalhar. Terminava o trabalho. Tá. Se ele trabalhava de sol a sol, o que acontecia com ele? Chegava no inverno, por exemplo, ele ia trabalhar menos horas. No verão, mais horas. E se ele estivesse num país, por exemplo, que o dia é pequenininho, ou o dia é muito grande, tá vendo? Então, é por isso que ele vai pensar, não, vamos estabelecer um horário de trabalho, esse trabalho aí que vai ser remunerado, vai ser assalariado, a pessoa passa a ter um controle disso. Tá? 4 é a separação entre vida pessoal e trabalho. Você já deve ter visto aquela famosa frase, né, quando você entra na empresa, sua vida pessoal fica lá fora. É o Weber que vai explicar isso. É muito legal a gente entender isso, tá? Porque aí você entende, por exemplo, de qual princípio, de onde que vem isso para a empresa, né? Para a organização. Essa coisa de diferenciar. E depois, mais à frente, no capítulo, depois, na hora que vocês fizerem a leitura do capítulo, vocês vão ver que já existe um outro sistema, uma outra forma de trabalho que não essa. Já se pensa diferente dentro da empresa.
E temos exemplos interessantíssimos de empresas que trabalham desse jeito. Né? O contrário disso. Então, quando separa a vida pessoal da vida da empresa, né, você não pode levar nada lá para dentro. Nada do que é seu lá de fora para dentro. E acontece muitas das vezes também, e é bem interessante isso, tá? Faz parte do código de ética de vocês. Por exemplo, aquilo que acontece dentro da organização, eu não posso sair contando por aí. Então, o que acontece dentro da empresa, fica dentro da empresa também. Tá? É uma determinação baseada na teoria weberiana. Ele vai montar justamente isso. Então, separa a vida pessoal da vida do trabalho. E, por fim, a última coisa, tá? Nenhum membro da organização possui os bens da empresa, da organização. Tá? Coloquei empresa aqui para ficar mais fácil. Então, quando você entra dentro da empresa, a caneta, o furador, o papel que você usa lá é da empresa. Eu posso pegar a caneta e levar embora? Não. Da mesma forma, esse quinto item, ele parece muito com o quarto. Só que nesse caso aqui, do quinto item, ele é mais material do que pessoal, do que a vida do dia a dia. Então, nesse caso aqui, tudo é determinado, tudo é direcionado para aquela organização. Existem empresas, por exemplo, que personalizam, né? Então, por exemplo, o papel timbrado, a caneta, o bloco de anotações, o uniforme. Tanto é que quando a gente sai da empresa, o que você tem que fazer? Devolver o uniforme. Tá? Porque é justamente dentro desse quinto item aí. Tá? A separação entre... Né, Não mandei esse item, não? Mandei. Nesse caso aqui, tudo pertence à empresa. Agora, presta atenção no detalhe interessante. Existem organizações que não permitem nem a personalização da mesa, tá? O que seria isso? Por exemplo, o Banco do Brasil, a mesa que está lá dos funcionários, ela está toda personalizada com o banco, a logomarca do banco, tá? E ali não tem, por exemplo, uma foto da família do funcionário. Por que ele não vai colocar a foto da família? Porque ele não pode personalizar. Olha o quarto item que ele tem que separar a vida pessoal do trabalho. Tá? Então, tudo que está lá dentro não pertence ao funcionário, pertence à organização, à empresa. Perguntas. Aberto para perguntas. Ou comentários, sugestões. Vamos lá. Coragem. Tinha mais pessoas ou só vocês 9 mesmo? Tinha mais uma pessoa, não tinha, não? Só vocês mesmos, né? 8. Acho que sim. Tá faltando a Lívia. A Lívia, ela não entrou, né? Isso. Tá. Tá faltando um pessoal, né? O André. Uhum.
Mas dos que entraram, eu acho que foram esses mesmo. Ok. Então, já estou fazendo a chamada dessa aula, tá bom? Perguntas aí? Ok. Vamos lá. Ficou alguma coisa para trás? Que no próximo agora aula a gente já vai ver um outro momento. Ó, vocês precisam perguntar mais, comentar mais, tá? Vocês já tinham visto alguma coisa desse assunto em outras disciplinas? Pode abrir os microfones todo mundo agora para a gente conversar livremente. Já. Já? Na verdade, eu vi no primeiro semestre, porque eu estudei o primeiro semestre, uma parte dele eu comecei na UNA. Ah, tá. Aí depois que passou, que veio o Covid, esse trem, aí eu fui para a FANS. Aí lá eu tinha visto uma parte sobre a burocracia no modelo Weber. A gente tinha visto lá. Bacana. Então não tem muita novidade. Tá vendo que bate bem essas teorias, né? Uhum. Vamos lá? Gutierre, Bruno, Lorena, Stephanie, Faela. Eu acho que nós vimos um pouquinho com o Ciro, né? O Ciro falou um pouquinho. Lembra que ia fazer uma ligação disso? Falou da... tinha comentado do modelo que o Weber pensava, da forma que a empresa tinha que ser organizada. Falava da burocracia, que eram leis, e falava que parece que tinha alguma coisa que era inerente, a figura da autoridade era inerente ao cargo e não ao ocupante. Falava do profissionalismo. Ah, ok. É TGA que ele dá aula? Falava disso que você pontuou sobre a separação. Isso. Uhum. É que ele explicou, se eu não me engano, a teoria burocrática da administração. Ah, tá. Aí ele citou, né? Uhum. O TGA, né? O TGA que vai tratar disso aí. Isso. Algo mais? Janice? Não, mas os meninos já falaram mesmo. Isso mesmo, né? Ah, igual, na matéria que o Marcelo já deu para a gente, gestão de pessoas, eu acho que ele já citou um pouco também sobre essa questão de definir, né, quem faz cada coisa dentro de uma empresa, né, dividir as tarefas, especificar certinho para evitar problemas, várias coisas, né? Então já falou um pouco sobre isso. Porque às vezes a pessoa ultrapassa o cargo dela, né? Ela acha, por exemplo, que ela pode dar ordens e, de repente, as ordens não são dela. Isso acaba prejudicando a organização, né? Cria uma certa insatisfação, um certo desconforto, né? Mas esse momento que nós fazemos aí no finalzinho é para vocês botar as ideias no lugar, né? Ver se não ficou nada para trás, se tem alguma coisa para ser pensada, alguma coisa que não foi entendida, até mesmo porque o próximo passo agora são as teorias que são contrárias às do Weber, tá? Porque ele pensou tudo isso. É muito interessante isso, né? Vocês viram que quando o Comte pensa a sociologia, os outros três vão contra ele, né? E apresentam uma ideia nova. Quando o Weber apresenta uma teoria de como que vai ser a organização, os outros agora vão contra ele, apresentando novas propostas. Então, por isso que eu falei que é muito importante a gente guardar essas informações, entender o que é a proposta weberiana, que é a partir dela que nós vamos entender as outras propostas.
ok? Então, Ok. nós estamos com 21h10, 21h20, 10 minutos eu acho que é o suficiente para gravar. Mas eu já coloco lá no grupo assim que a sala ficar aberta de novo. Tá ok? Então, um intervalozinho. Ok. Obrigado por abrirem as câmeras. Isso é bacana e importante, tá vendo? Essa relação é diferente. Ah, se não penteou o cabelo, é só pentear. Então tá bom. Daqui a pouco você Então tá. Até mais.